Por exemplo, comprei uma passagem aérea direto na companhia aérea e eu quero remarcar. Que tem alguma regra específica na situação de pandemia agora? Especificamente com relação a voos, tá? Todas as companhias aéreas brasileiras fizeram um acordo com o Ministério Público Federal, tá? Um termo de ajustamento de conduta, e lá foram estabelecidas algumas regras para remarcação e cancelamento dos voos, tá? A questão da remarcação, nesse termo de ajustamento de conduta foi estabelecido que do dia 1º de março, os voos marcados do dia 1º de março até o dia 30 de junho podem ser remarcados, tá, sem o pagamento de taxa ou tarifa de remarcação, tá, a não ser né, nos casos que a passagem foi comprada para um período de baixa temporada e aí vai querer remarcar para um período de alta temporada. Entendi. Se eu iria viajar, por exemplo, agora em maio, eu não posso viajar no Natal, por exemplo. Exatamente, depende muito do destino, mas enfim, sim. Com base no baixa e alta temporada, os voos eles vão poder te cobrar a diferença tarifária. Se, por exemplo, tu comprou uma passagem que é mais barata durante a semana e tu vai querer remarcar ela para um feriado prolongado, por exemplo, é possível que eles não aceitem. Cobrem, na verdade, aceitem, mas cobrem a diferença da tarifa, né? Da que tu pagou para aquela que está na alta temporada. E se eu não quero mais viajar, eu quero cancelar essa passagem? Porque, enfim, às vezes também não é só uma viagem de férias, é uma feira que foi cancelada, é um congresso que foi cancelado, enfim, o que está previsto agora? Da mesma forma, o período desse termo de ajustamento de conduta é o mesmo, tá? Como não se sabe exatamente o que vai acontecer, foi estabelecido nesse primeiro acordo que foi feito, esse período de 1º de março a 30 de junho, tá? Então os voos desse período, se não tiver mais interesse em viajar, tu pode solicitar o cancelamento, tá? Nesse termo ficou estabelecido que a solicitação de cancelamento, tu vai permanecer com o crédito, o valor exato que tu pagou pela passagem, vai ficar com o crédito na companhia e tu vai poder utilizar esse crédito no período de 12 meses, tá? Então, no período de 12 meses, um ano, tu vai poder utilizar esse crédito em qualquer outro voo, enfim, qualquer outra situação na companhia, sem o pagamento de nenhuma multa, nem nada, né? Se tu quiser cancelar o voo. Para companhias brasileiras. E para companhias que operam no Brasil? Aí, cada uma, que regra que... A princípio, as regras não são as mesmas, tá? São só para companhias brasileiras, tá? Então, aí vai depender de cada uma das companhias, porque, via de regra, a essas companhias que não estão sediadas aqui, não atuam no Brasil, a regra que deve ser observada é a regra internacional, tá? Então, vai depender de qual companhia que é, enfim, qual a situação que é. Mas em linhas gerais, assim, que se vê, todas as companhias estão flexibilizando e seguindo nessa mesma linha, de ficar com crédito, sem pagamento de multa, de taxa, de tarifa, né, ou remarcação, sem nenhum custo, né. Então, essa é a linha geral, assim, né. Das brasileiras, a gente tem essa determinação, esse é um termo de ajustamento de conduta, né, que foi feito no Ministério Público, que estabelece exatamente qual é o procedimento, o que tem que ser feito, e aí as companhias têm que observar esse procedimento. E quando a compra foi feita numa agência de viagens, tanto virtual como física, qual é o procedimento? Procuro primeiro, então, a agência, que foi quem me vendeu o pacote ou a passagem aérea. Exatamente. Eu entendo que o dever de prestar essa assessoria de remarcar ou fazer a solicitação de cancelamento dos hotéis, enfim, é da agência, né? Então, assim, procurar a agência, né? E solicitar, enfim, qual a opção que vai querer, se vai querer remarcar, já colocar a data, né? Para ir fazer orçamentos, ver se vai ter alteração de tarifa, não, né? Ou solicitar o cancelamento, né? Solicitar para a agência fazer esse serviço de remarcação e fazer todo esse trabalho. Né? Então, se a companhia aérea não é brasileira, também quem vai fazer esse meio de campo, essa intermediação, vai ser a agência, se for uma companhia... Se tivesse comprado com a agência, sim, né? Sim. Entendo que a agência que é a responsável. Voltando só ao caso de cancelamento, né?
é possível também solicitar o reembolso dos valores, tá? Mas aí, nesse termo que foi firmado, o reembolso dos valores é possível que as companhias cobrem daí a multa, né, as multas estabelecidas no contrato, e ainda que elas reembolsem o valor no prazo de 12 meses. Nossa. Né? Então, se o consumidor quiser receber o valor, ele vai ter um prejuízo. Tá? Aí sim, esse acordo que foi feito estabelece um prejuízo para o consumidor que quiser reembolsar. Isso eu acho que está estabelecido, não tem o que ser feito. Isso está estabelecido. Está estabelecido e é dessa forma. Pode ter alguma discussão judicial, enfim, né, futuramente sobre a validade ou não desse termo de ajustamento de conduta, mas eu acredito que vai ser muito difícil alterar isso, tá? Porque tu já tem uma disposição no contrato, teu contrato com a companhia aérea já estabelece essas multas, né, pelo cancelamento, enfim. Sim. Aí tu tem um acordo, né, do Ministério Público com as companhias aéreas, já dizendo que vão ser aplicadas essas multas, né?